Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, independente do horário que você esteja aí assistindo essa videoaula, pelo canal do YouTube ou pela televisão. Eu gostaria que vocês aí se sentissem bem-vindos, não é? E estivessem também aí atentos, prestando atenção aí a todas as explicações e ao tema da aula que nós estudaremos hoje, tá certo? Vamos lá saber, então, sobre o que nós estudaremos. Olha só, turma, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais e nós vamos estudar sobre, olha só, uma pergunta. O tema da aula de hoje traz a seguinte pergunta: você sabia que a água gera energia? Quem sabia aí que isso acontece? Quem sabe mais, né? Quem sabe como esse processo acontece? Pois é, aí neste momento você está aí, né, com a televisão ligada, ou está aí utilizando a internet, usando o computador ou o celular. E para esse momento acontecer, nós precisamos da energia elétrica. Mas aí você sabia que por trás da geração da energia elétrica existe aí esse elemento da natureza tão importante para a nossa vida em diversas funções e também nesta função de gerar energia? Pois é, a água, com todas as suas utilidades, também serve para a produção da energia elétrica. E aí, neste momento, você até pode estar aí com uma lâmpada acesa, né? Ou utilizando aí um aparelho eletrônico, né? Bem pertinho de você, o que você está usando para assistir a aula, ou um outro, né? Que a mãe, que o pai está usando aí neste momento também dentro de casa e está utilizando a energia elétrica. Mas como é que a água interfere aí nesse processo? Como é que aí você conseguiu acender a lâmpada, ligar a televisão, carregar a bateria do celular e a energia elétrica chegou até a sua casa, na tomada, no interruptor, no fio, na lâmpada? De que forma? Onde é que a água aí se interferiu nessa história, nesse trajeto, né? Neste caminho aí que a energia elétrica percorre até chegar à sua casa? E aí, de onde vem a energia elétrica, né? Ela percorre um caminho, ela chega aí até os interruptores e tomadas e os fios que estão na casa da gente. Mas de onde é que ela vem? Vamos assistir um vídeo, então, e observar aí essa história. De olho no vídeo, turma. De onde vem? 15, 16, 17, 18. Uau! Está acabando a minha energia. Estou à beira de um apagão. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? A luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga das minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim, primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais.
É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século 19, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Então, observando as informações que o vídeo traz, não é? O vídeo nos mostra, nós percebemos aí que existem várias fontes de energia, várias fontes geradoras de energia elétrica, mas a fonte principal, né, que gera energia para o Brasil é justamente através das hidrelétricas, e que utiliza este elemento que nós estamos falando aí, que é a água. E aí, para compreender melhor, né, e para revisar tudo que o vídeo traz, a gente vai observar agora o passo a passo dos conceitos que foram tratados aí no vídeo. E aí a Pro inicia falando sobre o ciclo da água. O ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio ambiente. É um ciclo, como a própria imagem mostra, não é? Onde a água ela vai passar por mudanças no estado físico, porque ela passa aí do estado líquido, onde se apresenta aí nos lagos, nos mares, nos rios, ela vira vapor, que vai acumulando nas nuvens, volta ao estado líquido em forma de precipitação da chuva, e faz com que isso aconteça de forma constante e a água sempre se renove aí na natureza. Observando a forma como a energia elétrica ela é produzida e percebendo a necessidade da grande quantidade de água represada, né, presa ali na constituição das hidrelétricas, a gente observa o quanto o ciclo da água é importante, porque precisa haver as chuvas, né? A água precisa se transformar em chuva e retornar ao seu ponto inicial para que dê continuidade a esse processo de construção, de produção da energia elétrica. E aí, além disso, a gente percebe o quanto a água ela é importante, porque o ciclo da água precisa acontecer. Eu vou voltar aqui, que meu celular já ia falar sozinho. E além do ciclo da água, nós percebemos que este elemento da natureza se faz presente na nossa vida de diversas formas, não só na geração de energia. A água ela tem várias utilidades, e fazer com que isso seja constante, que a sua renovação seja constante, que a natureza aí ela realmente, né, proporcione esse ciclo de forma constante, vai nos ajudar em diversas atividades que nós desempenhamos no nosso dia a dia. Então, a água ela serve para a gente beber,
ela serve para as nossas atividades de higiene, as nossas ações de higiene e limpeza, não só corporal, mas também dos ambientes em que a gente frequenta. A água também ela é fonte de vida para outros seres vivos, porque os outros animais e também as plantas precisam da água para se manterem vivos. Então, diante de todas essas utilidades, a água vem também como necessária para a produção da energia. E aí é onde a Pro coloca essa pergunta, ó, mas você sabia que a água também pode ser utilizada na geração de energia? Isso mesmo. E aí existem diversas formas, né, de se utilizar a água para a produção de energia elétrica. O primeiro exemplo que a Pro traz aí são as usinas nucleares, que geram energia aí por processos químicos, por transformações químicas, mas tem a água também como um elemento participante desse processo na produção da energia. Outro exemplo são as usinas termoelétricas, que geram energia aí através da queima, né, de combustíveis, madeira, carvão, óleos também, mas também necessita, né, entre todos os elementos que participam do processo, da água. E aí esta última imagem que representa a usina hidrelétrica, que é a forma mais utilizada para a produção de energia elétrica no Brasil, e onde a gente observa aí a água como o elemento principal desse processo de produção. Uma usina hidrelétrica, também chamada aí de usina hidroelétrica ou central hidroelétrica, é uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar energia. Necessitam de grandes obras e equipamentos para que possam produzir energia elétrica aproveitando o potencial hidráulico latente num rio. Então, se observa, né, o potencial de determinado rio com grande quantidade de água e se faz a construção da hidrelétrica, que são construções aí grandes, né, são obras grandes, porque é necessário represar, parar, interromper, né, o curso normal do rio, para que a água se acumule num determinado espaço e, através da liberação, de forma controlada, gradativa dessa água, se faça todo o processo de geração de energia. E aí o Brasil é o terceiro maior produtor do mundo em potencial hidrelétrico, depois aí do Canadá e dos Estados Unidos. Observando aí que a energia elétrica do Brasil, a maior parte, é produzida através aí das hidrelétricas. Um fato bem interessante, porque a gente percebe a necessidade aí de que o ciclo da água aconteça de forma regular, de que as chuvas aconteçam de forma regular, porque os períodos de grande estiagem, né, os períodos de seca, faz com que o nível de água diminua nas hidrelétricas e diminua também a quantidade de energia que cada hidrelétrica possui, consegue, né, produzir, fazendo aí com que às vezes aconteça apagões ou que o consumo tenha que ser diminuído. E aí cerca de 90% da energia elétrica gerada no país é proveniente das hidrelétricas. Existem pouco mais de 100 usinas desse tipo espalhadas pelo Brasil. E a Pro colocou aqui as principais, né? As usinas hidrelétricas brasileiras que mais se destacam. A gente observa aí a usina hidrelétrica de Itaipu, binacional, que está localizada aí no Rio Paraná, compreende parte do estado do Paraná e parte também do Paraguai. A usina hidrelétrica de Belo Monte, localizada no Rio Xingu, estado do Pará. Usina hidrelétrica de Tucuruí, localizada no Rio Tocantins, também no estado do Pará. Usina hidrelétrica de Jirau, localizada no Rio Madeira, no estado de Rondônia. E usina hidrelétrica Santo Antônio, localizada no Rio Madeira, no estado de Rondônia também. E aí, observando, né, todo o processo de construção e como é que essa água ela faz com que a energia ela seja gerada. De que forma a água ela se represa num determinado espaço e como é que essa construção, essa grande construção, faz com que o movimento da água gere energia.
Então, o primeiro passo a gente pode observar na imagem aí, ó, ligada ao número 1, que está com o nome embaixo, reservatório, corresponde à ação do represamento da água. Como a Prof falou, existe um rio com grande quantidade de água, com potencial hidrelétrico, ele é represado, ou seja, a construção da hidrelétrica vai interromper o curso normal do rio, e ele passa a se acumular, né, num determinado local, então a água é represada. E aí esse represamento provoca a pressão que produz energia mecânica. Então a água, ela quer seguir o seu curso, mas ela está sendo aí interrompida. A água, ela começa a ser liberada de forma controlada. Então essa água, ela é liberada e a força com que essa água ela quer seguir faz com que haja aí a movimentação de turbinas. Então, a turbina gera energia mecânica, porque é uma energia de movimento. E ela é transferida para a turbina hidráulica, que será convertida em energia elétrica. Então, um tipo de energia, que é energia, né, mecânica, energia do movimento que a água faz com a turbina, é transformada através daí de geradores, de equipamentos, de aparelhos, em energia elétrica. E aí a energia elétrica produzida, ela é transmitida para uma ou mais linhas de transmissão interligadas à rede de distribuição. Então, a partir do momento que se gera energia elétrica, ela vai ser agora transmitida, né, através dos fios, dos postes, até chegar nas residências. E aí, quais são as vantagens e desvantagens das usinas hidrelétricas? Apesar de ser uma fonte renovável de energia, pela água participar desse ciclo constante, né, de renovação, não significa que sejam ambientalmente imaculadas, ou seja, sem problemas, né, sem defeitos. Alguns impactos ambientais prejudicam a fauna e a flora da área alagada que constitui o reservatório. No momento que o curso do rio é interrompido, né, e que a água passa a ser acumulada para ser reservada, né, para ser guardada e liberada de forma controlada, se aumenta ali aquele leito, né, do rio, e aí acaba, às vezes, interferindo na vida dos seres vivos que estão ali, né, nas margens daquele rio. Não só de animais, de plantas, e às vezes até de pessoas que moram às margens do rio, e pela construção, né, das hidrelétricas precisam mudar aí a localização das suas casas. O principal aspecto positivo é a produção mais barata de energia em relação aos custos da produção de eletricidade via energia nuclear. Além dos custos, a gente ainda observa que interfere, né, na fauna, na flora e interfere no meio ambiente nesse sentido, mas também é um tipo de energia limpa, porque ela não produz aí poluição. E aí, o que a gente observa? De lá da hidrelétrica, né, onde é produzido, onde existe a geração, segue o caminho aí da transmissão e também da distribuição, fazendo com que chegue não só nas residências, mas nas indústrias e em todas as construções que necessitam utilizar a energia elétrica. E aí, quem é que paga por esse serviço? Como é que a gente observa aí todo esse processo? A gente recebe, acende nossa luz, usa o nosso equipamento eletrônico, mas tudo isso exige um custo. E aí é onde chegam as contas de energia, calculando, né, todos os gastos que foram tidos, né, diante aí da produção, da transmissão e também da distribuição, observando também o consumo de energia e relacionando todos esses gastos numa conta onde o consumidor ele vai pagar mensalmente. E aí a gente vai assistir um vídeo agora explicando justamente todos os gastos que estão lá impressos, né, que estão lá construindo, estão lá embutidos no valor que todos nós pagamos quando pagamos a nossa conta de luz. Como funciona o cálculo da sua conta de luz? Na sua conta de luz,
São considerados os custos para a chegada de energia até a sua casa, geração, transmissão e distribuição, além de encargos e tributos. Parte da tarifa se refere aos custos relacionados à compra de energia. Funciona assim. As distribuidoras compram das usinas a energia necessária para atender os consumidores, além daquela para cobrir as perdas técnicas e não técnicas. A perda técnica ocorre principalmente no sistema de transporte da energia elétrica, nas redes de transmissão e de distribuição. Já a perda não técnica está associada principalmente a furtos e fraude de energia, como os chamados gatos, e adulteração de medidores. Os custos de transmissão de energia se referem às redes que ligam as geradoras às cidades. Também fazem parte da conta de luz despesas da distribuidora, como os investimentos e os custos relacionados à operação e manutenção da rede. Entre eles estão a leitura e entrega de fatura, vistorias, manutenção dos postes e cabos, operação de subestações, combate ao furto e à fraude de energia. Também são considerados nessa parte da tarifa os investimentos para expansão e reforço da rede e a adoção de novas tecnologias. Quem calcula a tarifa de energia elétrica e garante que ela inclui somente os valores necessários é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem de considerar a compra de energia dos leilões públicos, a transmissão dessa energia e os custos eficientes da distribuidora. Além disso, a ANEEL considera no cálculo todos os subsídios previstos por lei. Os subsídios são criados por leis e destinados a políticas públicas. Entre as políticas públicas do setor estão a tarifa social, a geração de energia em regiões isoladas, o incentivo a fontes renováveis de energia e a pesquisa e inovação do setor elétrico. Quando você paga sua conta, essa parte do dinheiro não fica com a distribuidora. Ela é repassada diretamente para cobrir esses gastos. Também são adicionados à conta de luz os impostos determinados pelos governos federal, estaduais e municipais. No Brasil, os impostos estão embutidos nos produtos e serviços e, por isso, estão presentes nas contas de luz, água e telefone. Agora, você já sabe de onde vêm os custos da sua conta de luz e para que serve. O que você paga vai para as usinas, transmissoras e distribuidoras de energia, e parte do valor é destinado a políticas públicas e impostos. A ANEEL acredita que a transparência e a boa informação são as melhores ferramentas para um consumidor esclarecido e consciente. Para saber mais, acesse www.aneel.gov.br. Pronto, então observando aí, né, a conta de luz que chega em sua casa, calcula além do seu consumo, o quanto você gastou de energia para utilizar todos os aparelhos elétricos, né, eletrônicos que existem na sua casa, e também para acender as lâmpadas e fazer toda a utilização que você faz da energia elétrica. Além de todo esse consumo, é calculado também os gastos com a produção da energia, com a distribuição e com todos os impostos também, né, que estão ali embutidos e fazendo parte dos valores que vão sendo pagos aí todos os meses. E aí o que a gente observa em relação à conta de energia, né? A conta de energia é o reflexo de como a energia está sendo usada. Seu objetivo é apresentar os custos reais da energia elétrica. E aí todos os meses, né, chega às nossas casas a conta para ser paga, né, pelos consumidores. E aí, entre os dados que aparecem nas contas de energia, a gente observa muito a utilização de números que estão sendo utilizados para a apresentação dos dados pessoais, que é ligados ao consumidor da residência ou do outro ponto que utiliza a energia elétrica. Aparece também dados estabelecendo o consumo de energia, que é calculado aí em quilowatts-hora. Aparecem números mostrando a data de vencimento da conta, a data que os dados foram coletados também. Aparece também números para representar o valor a ser pago. Também números representando o código de barra que vai facilitar o pagamento, né, nas máquinas aí quando for pago. Além de vários outros números representando dados não só da conta, mas também do consumo, né, e da pessoa que é dona ali dessa conta.
E aí você já sabe, então, a utilidade da conta de energia elétrica. Sabe que nela aparece, além de tudo isso que a Pro falou, um gráfico? Pois é, aparece um gráfico. E a gente já viu que gráfico é a tentativa de se expressar visualmente, né? De expressar visualmente dados ou valores numéricos de materiais diferentes, assim facilitando a sua compreensão. E existem aí vários tipos de gráficos. Os mais utilizados são os gráficos de colunas, os de linhas, e também os gráficos circulares, que a gente pode chamar também de gráfico de pizza ou gráfico de setores. No caso aí do gráfico, que normalmente aparecem nas contas de energia, né? A gente observa aí um gráfico de barras nesta conta, que é esse gráfico aqui, ó, onde a gente observa barras de tamanhos diferentes representando valores de consumo diferentes em cada mês. Nesta conta que a Pro está usando como exemplo aqui, aparece um gráfico representando o consumo anual. Então, existem aí medições do consumo para cada mês do ano. Mas os gráficos, eles, além de barra, eles podem se apresentar nas contas de energia também como gráfico de colunas e representar também o consumo da mesma forma, né? De um ano ou de um semestre, que inclui aí 6 meses, no caso. Então, observando o gráfico, responda. Então, a gente já sabe o que é gráfico, a gente vai entender agora as informações que o gráfico que a Pro está apresentando nos traz. Então, olha só, é um gráfico que tem como título consumo mensal de energia elétrica em kWh, que é a unidade de medida aí para energia elétrica, né? Então, a gente observa aí os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, a gente observa aqui 6 meses, por isso que a Pro chamou de semestre. Então, dentro aqui, ó, na linha vertical, a gente observa os valores de consumo e na linha horizontal, os meses do ano em que as barras estão representando esse consumo. A primeira pergunta é assim: qual o mês de maior consumo? Então, a gente vai observar, dentro do que está sendo representado no gráfico, onde está aí a coluna maior, porque o tamanho das colunas representam também aí os seus valores, né? Observando pelo desenho, a gente já percebe que o mês de maior consumo é o mês de dezembro, que é o que tem a coluna maior. E qual seria aí o mês, né, que possui aí um menor consumo? A gente já percebe que os meses de julho e setembro, eles estão equivalentes, mas são os menores, né? Então, não tem um mês com menor consumo, nós temos aí 2 meses com menor consumo, que são aí os meses de julho e o mês de setembro. E aí foi isso que a Pro colocou como respostas, tá vendo? Mês de maior consumo, dezembro, meses de menor consumo, julho e setembro. Mas aí tem outra pergunta, como um desafio para a nossa aula de hoje. Olha só, qual o consumo do semestre? Lembra que a Pro falou que semestre é um conjunto de 6 meses? Então, para encontrar essa resposta, nós precisaremos fazer qual operação? Nós precisamos identificar os valores, num primeiro momento, correspondente a cada mês. E para isso, além dos tamanhos, né, aqui das colunas, a gente tem que observar quais valores numéricos cada coluna está representando. A partir disso, nós precisamos somar, juntar. Nós vamos fazer a operação da adição, juntando, somando os valores para cada mês. Assim, a gente vai ter o valor, né, de todos os meses. Então, a Pro, utilizando aí o algoritmo, né, da adição, armou a continha. Tá vendo? Não existem valores aqui intermediários, mas tomando como base os valores principais, a Pro determinou os valores que representam aqui, né, a altura, né, de cada coluna. Então, para o mês de julho, 260, para o mês de agosto, 290, setembro também 260, para o mês de outubro, 280, o mês de novembro, 320 e o mês de dezembro, 390. Então, nós armamos as contas aqui, né? A continha com todas as parcelas e a gente vai agora começar a nossa operação.
Como é que a gente responde, né? E é importante, a Pró está sempre lembrando isso, é importante a forma como esses números eles foram organizados. Lembra aí que os números eles possuem aí classes diferentes, né? Então aqui a gente tem unidade, dezena e centena. Então a gente observa aí que os números eles precisam ser organizados, né? Cada um no seu lugar correspondente. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, para que o resultado ele seja correto. Então vamos lá, ó. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. 0, não é? A gente juntando, ó, todos esses valores aqui, 6, que na verdade é 60, 9, que na verdade é 90, outro 6 que é 60. Por que a Pró está falando assim? Porque a gente vê um 6, mas se ele ocupa o lugar de dezena, ele representa 60. Aqui a gente vê um 9, mas se ocupa o lugar de dezena, ele é 90. E assim por diante. Juntando todos esses números, ó, nós temos aí o resultado de 40. E aí eu não posso colocar esse número inteiro, porque eu teria aí 2 números compondo, né? Fazendo parte aí da fila das dezenas. Aí eu não posso colocar o número inteiro, então eu coloco só o 0. E o número 4, que já seria um representante aí da centena, ele vai para a fila da centena. E juntando novamente todos os números, 4 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 3 e mais 3, a gente encontra aqui 18, que como está aqui já fazendo parte, né, já de outra ordem, a gente já observa aí, ó, 1.800. Lembrando aqui que é unidade, dezena, centena, e a gente já vê um número fazendo parte aí das unidades de milhar. Então, para a terceira pergunta, qual o consumo do semestre? Resposta, 1.800 kWh. E aí, agora é com você, por hoje é só, certo? Dê continuidade agora aí com a atividade que a sua professor preparou. Até a próxima!